Senhoras e senhores, atualização semanal de Ether Vista. Se você quer saber para onde esse ativo vai no decorrer dessa semana e quais são as atualizações, fica aqui até o final para você entender tudo o que está acontecendo com o Ether Vista e para onde ele vai esta semana. E aí, holders, Kletter aqui do canal Cryptours, sejam muito bem-vindos a esse vídeo maravilhoso e vamos lá falar de Ether Vista, que nesse momento tá com um movimento bem interessante aí para quem gostaria de, quem sabe, aportar no ativo. Bitcoin nessa semana em tendência de alta, faz tempo que a gente não falava isso, né? Mas Bitcoin segue em tendência de alta ainda no decorrer da semana, alta clara acima da média de 20, muito próximo da sua média fractal de 200 períodos ou dias. No fractal semanal, a gente também segue com o Bitcoin em tendência de alta, tá? Tá querendo superar ali o pavio anterior, e se isso acontecer no decorrer dessa semana, a gente vai ter um mercado muito otimista nesta semana e você precisa estar preparado para lucrar, principalmente com a tendência de alta que o Bitcoin pode estabelecer. OM Mantra, que eu já trouxe o vídeo para vocês ontem, dá uma olhada no vídeo de ontem, vou falar dela na live de hoje também, 58% depois do crash que estabeleceu. Mas vamos falar do que a gente veio para falar nesse vídeo de Ether Vista, galera. Ether Vista que segue na precificação de $7,13. Lembra da alta que eu falei na semana passada? Lembra da alta que eu falei? Simplesmente aconteceu, tá? No dia 24 de março aí, né? Eu cravei essa alta para vocês com a reversão de tendência ali da sua média de 20 ali, né? E a gente teve uma alta bem considerável. E Kletter, o que vai acontecer nessa semana? Vamos procurar entender, ó. A gente teve aí uma perspectiva de 69% de alta para quem pegou no fundo, tá? Nossa geminha tá dando alguns frutos para o curto prazo. Nossa geminha, sim, eu tô acreditando nessa geminha para o curto prazo. Por mais que a Ether Vista esteja desprecificando de uma forma muito grande, isso aqui é oportunidade de trade para quem pega no fundo, tá? E se você é um cara mais inteligente no mercado cripto, você vai estar de olho nesses patamares aqui de acumulação, principalmente do fundo. Vamos aumentar o fractal gráfico aqui para diminuir para 4 horas para a gente procurar entender. Tá consolidando um padrãozinho de queda, tá? E se consolidar e rejeitar os $7,05, a gente pode ter, quem sabe, uma configuração de fundo duplo em Ether Vista. Vai acontecer? Vamos procurar entender com os indicadores. Índice de força relativa, já aproveita, deixa seu like. E quando eu pego o RSI aqui, deixa seu like, porque você ajuda muito o canal deixando seu like e sua inscrição, tá? E sim, a gente tá entrando numa zona aqui de sobrevenda, tá? Uma zona bem interessante de sobrevenda. Se tocar abaixo de 30 pontos aqui nessa zona, abaixo dessa linha tracejada aqui, onde tocou anteriormente, poderemos ter um padrão de reversão de tendência confluindo com o fundo duplo que eu falei para vocês no fractal gráfico, principalmente aí no de 4 horas aqui acima, tá? Fundo duplo que pode ser estabelecido, tá? Se a gente pegar o MACD também, vamos procurar entender o que está acontecendo com o MACD. MACD que tá aqui em impressão de queda, tá bom? Impressão de queda, mas esse movimento é extremamente normal para o cenário atual da Ether Vista, já que ela tá se colocando aqui literalmente impressão de venda, tá? Ela tá desprecificando, isso aqui é normal o MACD acontecer. Vamos procurar entender o OBV também. O OBV no diário tá negativíssimo, tá? Tá negativíssimo no diário, no 4 horas também, ou seja, tá tentando precificar uma zona acumulativa aqui para não cair mais aqui no OBV da Ether Vista, tá? E precisa estar dentro desse rangezinho de acumulação, não pode perder a mínima dos 52, tá? Não pode perder a mínima dos 52, se perder a mínima dos 52, ela vai buscar abaixo de $7. O que a gente precisa nesse exato momento é simplesmente Ether Vista entrando em uma zona que ela pode chegar aqui em um suporte aqui de $7 e exatamente 4 centavinhos. É o último suporte que ela tem, tá? Se ela testar esse suporte e rejeitar o fundo, provavelmente teremos um padrão de fundo duplo que pode fazer com que Ether Vista surfe um padrão de onda bem interessante, tentando buscar esse topo no fundo, né? Esse topinho aqui, ó,
de forma bem interessante. Então, se ela chegar nesse fundo aqui e vir a buscar esse topo, a gente pode ter um padrão de pelo menos 15% de valorização para começar, tá bom? O que a gente precisa é que sim, Ether Vista venha e entre em uma reversão de tendência. No Twitter, a gente tem aqui algumas coisas aqui, algumas notas que eles colocaram, e inclusive aqui, ó, eles colocaram aqui embaixo que me chamou atenção. Ether Vista deve se expandir para Solana? Se postou é porque tem vontade, né? Se postou é porque tem vontade, a gente precisa ficar atento, porque se for expandido para Solana, a gente pode mudar uma perspectiva. Ó, você estava pedindo por isso com o nosso parceiro Ambiente J. Temos o prazer de anunciar agentes de AI exclusivamente na rede principal do Ethereum. Sim, você adivinhou, em breve você poderá lançar seu próprio agente de AI do Ether Vista na rede do Ethereum, tá bom? E galera, Ether Vista tá caindo muito em TVL, tá? Tá caindo TVL, tá caindo também, eu tenho que ser honesto com vocês, tá caindo desprecificando em capitalização de mercado, já tá na capitalização de mercado muito fraquinha de 6.720 milhões, tá? Tá numa capitalização de mercado extremamente pequenininha. O que a gente queria? Ver a Ether Vista no mínimo ali, no mínimo 10 milhões de capitalização de mercado, não abaixo disso. Significa que vai morrer, perdeu a perspectiva? Galera, Ether Vista a gente tem que considerar como gema. A gema, tá? A gema é o quê? É considerado como aquela moeda que pode te render uma valorização absurda, mas ao mesmo tempo vai te proporcionar alto risco na sua carteira. Então a Ether Vista a gente considera como gema e não como uma moeda mais consolidada, até porque não tá consolidando tanto, tá? Principalmente nesse momento de fase de alta, de pré-alta do mercado, a Ether Vista não tem acompanhado, tá? Então assim, é perspectiva ainda de baixa para essa semana, pelo menos para os próximos dias aí, a perspectiva sim é de baixa. A gente precisa fazer com que a Ether Vista não atinja fundos inferiores a $7,05, porque se isso acontecer, ela vai buscar aqui embaixo. Então para você que tá comprando a Ether Vista na intenção de fazer aquela grana até o final do ciclo, vai com cuidado, trata a Ether Vista como gema, e gema a gente trata como alto risco, tá? Para você não acabar se frustrando, né, em uma coisa que pode não acontecer, tá bom? Mas a Ether Vista, no meu ponto de vista, tá interessante daqui a pouco pra gente fazer uma entrada e surfar uma tendência interessante de alta. Será que a Ether Vista vai surfar, vai vir forte para esse ciclo ainda? Deixa sua opinião, porque eu quero muito saber. Tá apostando a Ether Vista como gema ou tá levando a Ether Vista aí como ativo principal da sua carteira? Deixa aqui embaixo também, porque eu quero saber a sua opinião a respeito desse ativo. Te vejo no próximo vídeo, tamo junto, valeu! Fui, atualização de Ether Vista para vocês.